Como é que funciona? Imagina que eu tenho uma figura, então eu tenho uma casa aqui. Aí eu vou lá e tiro uns pedaços, ficam uns buraquinhos em branco. O algoritmo, ele próprio tira os pedacinhos e ele próprio põe os pedacinhos de volta. E ele próprio compara essa resposta com a figura final. Então, por exemplo, eu tenho um texto humano que ele tirou da internet, ele remove algumas palavras, ele tenta botar de volta e ele compara essas palavras. Ele tem uma árvore de decisões que, por exemplo, vai determinar sinônimos como mais relevantes do que antônimos ou de que palavras não relacionadas, etc e tal. Então ele aprende consigo mesmo. Então, o feedback humano, o aprendizado autossupervisionado e um mecanismo de atenção, que é uma capacidade de olhar para o passado e pronto articular as palavras de maneira muito mais consistente, geram um salto de qualidade que é o que gerou aí que trouxe o buzz todo, porque eu acho que tem algo de muito real. Então, assim, eu vejo que a principal diferença, no final das contas, é de consistência mesmo de texto, tamanho e consistência. É isso que gera o troço, assim, o impacto. E esse texto que ele gera, na verdade, essa maneira que ele tem de aprender consigo mesmo e tal, isso tá limitado ao que a gente permite com que ele aprenda, não é? Como assim? Não tem risco dele aprender demais e me explica o que você quer dizer com virar aprender Skynet e matar todo mundo. É tipo, aprender o que você não orientou ele para aprender, certo? É isso que você tá perguntando. Você tá dizendo em termos de modalidade? Em que sentido? Eu tô dizendo assim, vamos lá. Eu tô te provocando porque assim, olha só, vamos lá. O chat GPT consegue gerar imagem? Não. Não. Ele consegue gerar Mas ele poderia gerar imagem? Ele só não gera imagem por causa da interface? É por quê? Não é por causa da interface. É o seguinte, o output dele é um output textual, entendeu? Então esse é o problema, tá? Então ele não é multimodal. Estão surgindo agora, dizem que o GPT-4, que é a próxima versão, vai ser multimodal. Eu acho que ela vai ser, no máximo, parcialmente multimodal, porque tem diferenças muito grandes na construção de imagem, texto e, sobretudo, assim, a coisa mais desejada hoje em dia não é nem imagem nem texto, é vídeo. Tá? É poder escrever um prompt e falar, faça um vídeo assim, assim, assim. Essa pra mim vai ser a grande... Mas, enfim, que é audiovisual, portanto, é imagem com o texto. Mas, de qualquer maneira, a ideia dele trazer uma coisa ou outra está determinada por essa interface, não é bem interface, mas é o formato de conversão dele. Ele converte tudo em tokens que são palavras, ou seja, a abstração numérica que está ali dentro é uma abstração que vai ser convertida nas palavras que estão existentes na internet. É isso, entendeu? Então, portanto, ele não é capaz de fazer algo multimodal. Outra coisa é o seguinte, o aprendizado dele, existe alguma coisa nas funções matemáticas do aprendizado que limitam, que dão um teto para o aprendizado? Não é. Agora, isso significa então que ele tem uma capacidade indefinida de aprender? Também não. Por quê? Porque a capacidade de aprender está determinada em si pelos próprios limites do algoritmo. O algoritmo tem uma lógica, por exemplo, a lógica desse algoritmo é de previsão da próxima palavra. Você só tem determinadas coisas que você pode fazer pensando na próxima palavra. A gente não pensa pensando na próxima palavra. A gente cria modelos mentais da realidade. Existem diferenças, para o bem e para o mal. Então, entende? É nesse aspecto muito mais das limitações ontológicas, ou seja, essenciais dessas implementações, ou seja, dessas regrinhas de pensamento, que estão as limitações. Mas não há nenhum limite para o aprendizado em si. O aprendizado é dado pela exposição e pelo que a gente chama de parâmetros. Por exemplo, se eu ponho muito dado, mas ele tem poucos parâmetros, pouca capacidade de absorção, a partir de determinado ponto bate um teto, e que sempre bate o teto, mas o teto é baixo e acabou. Se eu tenho muito parâmetro e eu ponho pouco dado, ele cospe o negócio todo errado. Então sempre tem que ter um equilíbrio, sempre proporcionalmente mais dado que parâmetro. Mas isso são só coisas internas, não existe um limite para o aprendizado. É que nem eu dizer assim, tem um limite para o aprendizado do cérebro humano? Não tem. Tem o limite da vida e da capacidade de que a gente tem de armazenamento simultâneo sem sobrescrever uma coisa. Mas é só isso.